Bom dia, olá a todos do primeiro ano. A semana 1 ela trata de o conteúdo de progressão aritmética, né? A gente chama de PA. E a gente vai aprender algumas coisas, tá? De PA, bem interessante aqui. Trabalhar sequências numéricas. E esse conteúdo ele é aplicado muito na biologia também e nas ciências sociais. Bom, vamos ver a introdução aqui desse conteúdo rapidinho para a gente fazer alguns exemplos para vocês fazerem o PET, tá certo? Bom, eu sugiro que vocês depois peguem este livro, este vídeo, né? E dá uma lidinha, tá? Nesse conteúdo aqui, aperta pausa, analisa as figuras, tá? Mas é o seguinte, ó, as sequências, elas acontecem da seguinte maneira. Leonardo Fibonacci, um matemático, ele fez o seguinte problema. Quantos pares de coelho eu teria ao longo do tempo? Bom, se você pensar, você tem um par de coelho, primeiro mês aqui, tá certo? No segundo mês, esses coelhos ainda eles não procriam ainda. Então, se você ainda tem um, tá vendo aqui? Para de coelho. E a partir do terceiro mês, você começa a ter as procriações dos coelhos. Então, você tem dois pares. Depois, ó, você tem aqui que esse par, que é o par mais velho, gera dois pares de coelho. E esse aqui, que era o par mais novo, vai gerar um só. Então, você tem aqui, de um mês para o outro, ó, você tem 3 pares de coelho, tá certo? E no próximo mês você tem 5 pares de coelho. E essa sequência, se você for analisar bem, ela vai aumentando da seguinte maneira. Ó. Primeiro mês 1, segundo mês 1, terceiro mês 2. Por quê? Porque 1 mais 1 é 2, tá certo? E depois do 2 vem o 3. Por quê? Ó, ele está pegando sempre o anterior, os dois anteriores e somando. Ó. 3 porque 2 mais 1 é 3, tá vendo? Por que deu 5 pares de coelho, pessoal? Porque os dois pares anteriores é 3 mais 2, ó, que dá 5. 8, por que depois desse 5 aqui, ó, viria 8? Porque antes do 8 tem o 5 mais 3, tá vendo? Então, eu vou somando os dois anteriores, ó, 5 mais 3, eu vou obter o próximo elemento, o próximo item o próximo par de coelho, 8. Por que eu sei que é 13 o próximo? Porque se eu pegar o 8 mais 5, eu vou ter 13. Então, essa sequência chama-se sequência de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático, tá certo? E ele descobriu isso. Então, se eu continuar essa sequência a vida toda aqui, ó, eu vou chegar em 13 mais 8, que é 21 pares de coelho, e assim por diante. Isso aqui não tem fim, tá certo? E isso converte por um número. A gente vai ver depois que se eu conseguisse dividir esses números, sempre for dividindo um número pelo outro, eu vou ter um tal do número que chama número φ, uma letra grega que chama φ, que representa o valor 1,6 aproximadamente, tá? Então, isso é o chamado número de ouro da matemática. Vocês podem depois procurar aí na internet se vão achar conteúdo interessante sobre isso, tá? Depois eu até sugiro para vocês também alguns outros conteúdos. Bom, o número de ouro, você vai ter diversos exemplos do número de ouro, tá? Esse número de ouro aparece nos furacões, tá? Na Via Láctea. Aparece nesse formato aqui, parece um girassol, né? Tá vendo? Então esse número está na natureza. Você encontra, esse número ele dá no sentido de uma espiral, tipo um furacão. Esses números você vão ver, essa sequência aparecer o tempo todo, tá? E são muitos exemplos, pessoal, muitos exemplos. Vocês não podem ir acompanhando aqui, a gente vai para a parte mais importante, tá? Que é a ideia aqui da sequência. E aqui nós temos uma sequência, a gente está falando de sequência, uma sequência de números pares, tá vendo? E positivos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isso continua, 3 pontinhos, continua isso aqui. Sequência dos números inteiros positivos, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, continua a vida toda. Os números positivos que são múltiplos de 5, né? Então, por exemplo, 5 vezes 1, que é 5, 5 vezes 2, que é 10, 5 vezes 3, que é 15, e assim por diante, 20, 25, 30, e aí vai. Sequência dos números primos, aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então você tem uma outra sequência, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 3, números ímpares e que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá certo? Isso são os números primos.
Então você vai ter uma lista de números, uma lista de sequência. E essa sequência, como que ele chama isso? A1. Tá? A gente representa a sequência numérica com a letra A, índice 1, letra A, índice 2, letra A, índice 3, letra A, índice 4 e assim por diante. A7, tá? Até chegar em um número AN. AN é o último elemento. Só que se você ainda acrescentar mais um número, você concorda comigo se esse aqui é o AN, o próximo tem que ser o N mais 1? E se esse aqui é o AN, antes dele você tem que tirar 1. Então é AN menos 1, tá? Essa parte aqui é uma parte que a gente vai ver exemplos com números depois, tá bom? Não precisa se preocupar. Então se eu tenho o AN, então depois eu vou ter o AN mais 1. Se eu tenho o AN no meio, antes dele é o AN menos 1, tá? Beleza. E o que significa, pessoal, esse A4, por exemplo? É o quarto termo. O que significa o A6? Ó? É o sexto termo, é o termo 6. Então, o primeiro termo, A1. Tá? Vocês vão ver depois que o último termo eu vou chamar de AN. AN é o último termo. AN mais 1, se essa sequência foi finita, tá vendo? Aí vai ter o AN mais 1, AN mais 2. Só que se a sequência for finita, ela termina no AN. E o AN já é o mais importante pra gente. Tá? Então, o que seria uma progressão aritmética? Ou a gente chama de PA. A progressão aritmética é uma sequência numérica em que a diferença entre um termo e o seu antecessor na sequência, a partir do segundo, é um número constante e é chamado de razão. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele está pegando um número e subtraindo. Está vendo a diferença? Pegando o número na frente e subtraindo para o número que está antes dele. Tá? Então, se você tem uma sequência, por exemplo, ó, tem o A1 e o A2. O que seria essa tal da razão? É você pegar a diferença entre A1 e A2. Então, você vai pegar o A2 menos A1. Tá certo? Se você escolhe o A3, qual que é a diferença, então? É o A3 menos A2. Sempre um na frente menos um que está antes. Se você começar pelo A4, então você pega o A4 menos o A3, tá vendo? Isso que é a diferença entre um termo e o seu antecessor. Antecessor quem está antes. Então, tudo isso aqui é a mesma coisa. Ó. Você pegar A2 menos A1 é a mesma coisa que pegar A3 menos A2, que é a mesma coisa que pegar A4 menos A3. E isso vai seguir infinitamente, tá certo? Porque AN menos 1, gente, o AN menos 1, como a gente viu, ele está antes do AN, tá? É a mesma coisa. Ó. Se você tem um A4, quem que está antes do A4? É o 4 menos 1, que é o A3, tá? E aí a gente define o que a gente chama de razão da PA. O que é a razão da PA, então, pessoal? A razão usa a letra R e a razão vai ser esse A2 menos A1. Tá? Esse A2 menos A1 que vai ser a razão. Então, olha esse exemplo aqui. Ó. Essas letras, não fiquem preocupados com essas letras, que estão de letra aqui não. O que conta pra gente na prática é essa parte com os números já colocados. Ó. Então, por exemplo, a sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Qual que é a razão? Ou seja, de quanto em quanto que essa sequência vai crescer? Isso é razão. É de quanto em quanto cresce. Então você pega o 4. Quem que é o antecessor? O 2. 4 menos 2. E 4 menos 2 é a mesma coisa que você pegar 6 menos 4. Porque 6 menos 4 também vai dar 2. Se você escolheu 8, o antecessor é o 6. 8 menos 6. Então isso também vai dar 2. E 10 menos 8 vai dar 2. E 12 menos 10 vai dar 2. Tudo é igual a 2. Não importa se essa sequência vai continuar aqui infinitamente. Sempre que você pegar um termo e subtrair pelo antecessor, você vai ter o 2. E esse 2, que é constante, que não muda, é ele que nós chamamos de razão. E aí a gente usa a letra R de razão e fala que essa razão é igual a 2. Tá certo? Aqui nós temos outros exemplos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como que cresce essa sequência aqui? Tá óbvio para nós que essa sequência cresce na razão 1. Né? O que é razão 1? Cresce de 1 em 1. De 1 em 1. Em outras palavras, você poderia sempre somar mais um que você vai ter o próximo número. Aqui ensina em outras palavras, 2, 4, 6. Como que eu vou crescer? Essa sequência vai crescer somando mais 2.
porque a razão é 2. Tá bom? E isso continua, mesmo raciocínio, 5, 10, 15, 20, 25. A razão também é o quê? A razão é 5. Tá? E eu sei porque eu posso subtrair. Então, se eu pegar, por exemplo, o 10 menos o antecessor, eu vou ter 5. E isso vai acontecer o tempo todo. Sempre essas subtrações aqui vai te dar a mesma razão, que é a razão igual a 5. Tá certo? Então, o nosso conteúdo aqui, a princípio, ele fica classificado dessa maneira aqui. Tá? Algumas coisas aqui, bem tranquilo da gente ver, não precisa se preocupar tanto, tá? Quando a razão ela for maior do que zero, aí a sequência cresce. Quando a razão for igual a zero, é constante. Quando a razão for menor do que zero, o que é menor do que zero, pessoal? Valores negativos, né? A razão dá menos 4, por exemplo. Aí a sequência é decrescente. Vocês vão entender isso aqui com mais calma depois. E aí, fazendo uma série de análises desses números, a gente descobre o tal do termo geral. Tá? Esse termo geral, depois de uma série de raciocínios, tá? Algébricos, com as letras e os números, a gente vai chegar numa fórmula interessante. Tá? E é essa fórmula que a gente tem que ficar preocupado com ela, não esse tanto de cálculos aqui não. Esses cálculos aqui é para demonstrar a fórmula, tá? Para a gente poder chegar nessa fórmula aqui, ó. Então, o que nós temos de importante para essa aula é saber essa fórmula aqui, ó, que é A índice N. O que é o AN? É o termo geral, tá bom? Termo geral, ou último termo da sequência. Último termo da sequência. Isso vai ter que ser igual a A1. O que é A1? É o primeiro termo da sequência. O que é o N? O N é o número de termos da sequência. O que é o R? É a razão, tá? Então, a gente vai ver esse exemplo aqui, ó. Aplicando a fórmula geral para resolver problemas, que seria o exemplo 1, o que nós vamos ter? Ó? Determine o termo de número 70, tá? Ou seja, você vai ter uma sequência de 70 termos. Então, isso é uma PA, uma progressão aritmética. Qual que é o primeiro termo, pessoal? O primeiro termo é o 5, tá? Então, esse A1 aqui, ó, é o 5. Esse A1 aqui é o 5. É o primeiro termo. Ele vai substituir o A5 aqui, ó. O que é o AN? Por que virou AN A70? Porque o N é 70. Aonde que tem o N, você pode ver que ele já colocou 70 lá. Na fórmula, tá vendo? A fórmula tá aqui, ó. Aonde tem o N, ele colocou 70. Por quê? Porque ele te falou que essa PA é uma PA que ela tem esse termo 70. Ela tem 70 termos. Então, o N, que é o número de termos, é o número de 70 númerozinhos desse aqui, ó. Eu tenho 70 númerozinhos desse aqui, ó. Tá vendo esses 3 pontinhos? Porque continua. Continua. São 70 termos esse aqui. Tá bom? E aí, eu vou ter que saber a razão. Como que eu acho a razão? A gente descobriu que a razão é como que essa sequência está crescendo nesse caso aqui, ó. Por que que do 13 foi para o 21? Como que você descobre? Você pega um termo que fixa um termo, 13, subtrai pelo antecessor. Tá vendo? Então, aqui, ó, o primeiro termo é o 5, né? E a razão é só você pegar o 13 menos o 5, que vai dar 8. Aí você percebe que se você for somando 8, somando 8, somando 8, essa sequência vai crescer. Tá? Então, se aqui é o 61, qual que é o próximo número? É o 61 mais 8, que vai ser o 69. Tá bom? Então, essa fórmula aqui é para você descobrir o último termo da sequência ou o termo geral. Como que fica, pessoal? A N é o A70, que vai ser o último termo. O A1 é o 5, primeiro termo. N termos. Quantos termos tem essa sequência? 70 termos. Coloca aqui 70. Essa razão, ela vale 8. Então, aqui, ó, vezes 8. Tá vendo? Aqui, ó. O N menos 1 é o 70 menos 1. Ó. E aí, vezes 8, porque é a razão. Como que essa razão cresce? De 8 em 8. Primeiro, eu faço a multiplicação aqui, ó. Então, eu pego 79 menos 1, 69. 70 menos 1, 69. Vezes 8, 552. 552 mais o 5
vai dar 577, tá? Então, essa sequência, ela tem 70 termos. O que é o último termo dessa sequência? É o número 575, tá bom? Ok, pessoal? Então, a gente depois tira uma próxima aula para vocês poderem aprender um pouco mais sobre esse conceito, tá? Pega os exercícios que estão nessa primeira lista aí, assistam as aulas do governo, tá? E qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.